Pedro Velho era médico, um político muito atuante. Eles traziam as matérias feitas em rascunho, lápis comum. Passou a ser renomeado para Eloy de Souza, como uma homenagem ao jornalista que foi nosso diretor. Meu nome é Rosane Macedo, eu tenho 63 anos, estou nesta casa há 43 anos e hoje sou supervisora do Museu da Imprensa Eloy de Souza. Eu entrei aqui como secretária na assessoria jurídica da empresa, né? E logo após passei a trabalhar no jornal A República como arquivista de fotografias. Eu era que procurava as fotos que seriam publicadas no jornal e depois arquivaria após a publicação. Após esse período do jornal A República, eu passei para o setor comercial. Aí atuei na parte de notas fiscais, planejamento, essa situação toda. Saí do comercial, fui para o financeiro. Do financeiro eu fui para o RH e do setor de RH eu vim para o museu, né? Então eu me sinto bem aqui nesses 43 anos porque eu vivo um pouco dessa história, né? Essa história, eu cheguei aqui nessa casa, vamos dizer, ainda criança. Meu pai era editor do jornal A República e eu vinha todos os dias aqui da escola para acompanhá-lo para casa. E fui me familiarizando com tudo que acontecia, sala de redação, jornalismo. Nunca quis fazer jornalismo, mas assim, me inteirei um pouco de tudo que acontecia, né? E hoje eu tenho o maior prazer de falar dessa história aqui no museu. Foi onde eu realmente me encontrei. O museu tem o objetivo de contar a história de A República, que foi o que originou todo o nosso trabalho, né? E a República, ela foi criada em 1º de julho de 1889 por Pedro Velho, com o objetivo de divulgar as ideias do Partido Republicano do Estado, o qual ele era o líder, né? E ele teve êxito, né, nessa divulgação, convenceu a comunidade ao ponto de, no mesmo ano, no mês de novembro, ser nomeado o primeiro governador republicano do estado. E após esse período, o jornal, que era partidário, passou a ser um jornal oficial, a divulgar as ideias e os documentos do governo do estado. Passou a ser um jornal oficial, literalmente. Pedro Velho era médico, um político muito atuante, né, que criou o jornal República. Para nós é um fato especial, que é o que dá origem à nossa história. Ele criou a República e, assim, no desenvolver político dele, ele teve tanto êxito que conseguiu, em pouco tempo, ser nomeado governador do estado e foi muito atuante, né? E a gente aqui no museu hoje, a gente conta um pouco dessa história, né, de A República, de como tudo começou até hoje, que nós temos o Diário Oficial do Estado em circulação aqui. E o museu foi criado com o objetivo de preservar essa história. Eloy de Souza foi um jornalista muito atuante, um escritor. Escreveu Calvário das Secas, né, que foi um livro que ajudou muito no problema das secas aqui no Nordeste. Foi nosso diretor por 2 períodos, na década de 30 e 40, e foi tão atuante que durante o período que o museu foi criado, com 1 ano, ele passou a ser renomeado para Eloy de Souza, como uma homenagem ao jornalista que foi nosso diretor e uma pessoa muito atuante também na área política do estado. Cheguei aqui através do meu pai, que trabalhava de vigilante, e de manhã eu vendia os jornais, e quando houve uma vaga de servir café, que era a função de contínuo,
Aí eu comecei a ser funcionário da empresa, do departamento, que era CERN, Companhia Editora do Rio Grande do Norte. Então eu servia café nos gabinetes e nas partes de onde entravam os funcionários, nas repartições aqui por dentro dos setores. E quando passou um tempo, mais ou menos 3 anos, já em 82, 84, fui convidado a participar dentro da gráfica, com serviço de manual, que era confecção de livros, dobrar papel e limpeza de máquina. Foi aqui onde eu comecei a me adaptar, com 18 anos. A impressão do jornal, primeiro os repórteres saíam com seus auxiliares, e quando dava 4 da tarde, eles traziam as matérias feitas em rascunho, lápis comum, eles iam para a datilografia, passava tudo quanto eles imaginaram e escreveram no rascunho, eles passavam para a datilografia, que ficava mais fácil para a gente ler traduzindo e fazer as palavras em letras de tipografia, que é o chumbo. Então a gente montava as palavras de acordo. Valdeci Correia era feito de letras por letra, pegando de qualquer maneirinha assim, escolhendo muitas letras, como se diz, duplicatas, porque cada página tem uma quantidade de letras. Então a gente tinha as matrizes de letras para fazer as páginas do jornal. Tinha a coluna social, tinha esporte e tinha a página policial. Sim, o que mais a gente se admirava, esperava o momento de Copa do Mundo. A gente esperava porque o jornal era quem transmitia as notícias de esporte. Então ficava muita gente procurando saber se já chegou, porque não tinha uma rapidez como hoje. Hoje a internet traz tudo mais fácil. E também, em final de política, passava mais ou menos uma semana para dizer o resultado de quem foi o eleito. Então isso aí deixava a gente ansioso, esperando a qualquer momento receber a ordem para rodar o jornal com essa notícia.